Olá, minhas irmãs, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Que alegria falar a vocês nessa ocasião. E falar de oração também é um tema que muito me alegra, além de ser desafiador a mim e também espero que seja um desafio a você, que você a cada dia tenha uma vida de oração mais plena, mais cheia do Senhor e que redunde em bênçãos na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja. Por isso, vamos meditar na oração do Senhor Jesus, que ele ensinou aos discípulos e essa passagem em que os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar está lá em Lucas capítulo 11, verso 1. E é a mesma oração que Jesus ensina, é a mesma de Mateus capítulo 6, que vamos ler então Mateus 6, de 9 em diante, se você puder encontrar na sua Bíblia aí, ou então acompanhar, eu vou ler nesse momento para que a gente venha aprender a conjugar a oração do Pai Nosso. Diz assim um texto: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus ensina aos discípulos e que pessoas, eu mesmo, aprendi essa oração de forma decorada, eu tinha que repetir. Hoje, depois de conhecer Jesus melhor, eu sei que eu posso orar esses mesmos elementos, mas de forma mais espontânea, dentro do contexto da minha necessidade, do contexto da minha vivência e do momento. A conjugação do Pai Nosso divide-se, meus irmãos, minhas irmãs, em três perspectivas. São elas postadas aqui do ponto de vista bíblico-teológicas, portanto, possivelmente poderá ter alguma diferença naquilo que você tem orado, mas eu não quero aqui estabelecer uma forma para que você venha orar apenas dentro desses parâmetros que eu estou falando. Estou apenas citando para que venha reforçar, venha ajudar você a, quando orar, incluir todos esses elementos e entender pela ordem bíblica o que pode vir primeiro, o que pode vir depois. É claro que se você orar, sem a ordem que Jesus ensinou aos discípulos, isso não impede que a sua oração chegue diante de Deus. E são três as perspectivas, eu quero aqui destacar a primeira. A primeira perspectiva a ser observada pelos discípulos na conjugação do Pai Nosso é a perspectiva das prioridades. Talvez você tenha prioridades diferentes das minhas. E outra irmã que está também aqui agora ouvindo essa reflexão também tem outras prioridades. Por isso, a Bíblia aponta as prioridades que Jesus ensina no Pai Nosso. A primeira delas é: santificado seja o teu nome. Jesus fala lá em Mateus 6:33, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, colocar tudo que é dele primeiro. Então nós temos as prioridades do reino e a prioridade na nossa oração é que Jesus ensinou: santificado seja o teu nome. Por que isso, pastor Kleber? Porque Deus sabe do nosso coração e então quer dirigir a nossa vida sempre para estarmos voltados para Deus e não apenas termos orações rituais ou então apenas uma entrega, uma lista de pedidos. A oração é falar com Deus, é comunhão, é adoração também. Então Deus nos ensina que primeiro devemos buscar a sua presença e santificar o nome dele em nosso coração, em nossa mente, em nossas vidas. Por isso, santificado seja o teu nome. O Salmo 115, o verso 1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Então, tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus e para a glória do nome dele. Então, até mesmo as nossas orações devem vir primeiro o nome do Senhor a ser glorificado, a ser exaltado. Outra particularidade da oração é que nas prioridades vem o texto: venha o teu reino. Deus nos chama para que a gente venha glorificar o nome do Senhor e o reino dele esteja em nossa mente, em nosso coração, como prioridades. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13.
Deus nos chama para que o reino de Deus seja evidenciado, que a gente clame para que o reino de Deus se estabeleça em nossa vida. Isso é uma prioridade na hora de orarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença, porque, meus irmãos, lá em Romanos 14, o verso 7 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então precisamos colocar o reino de Deus como prioridade em nossas orações. E ainda, em prioridade, o texto destaca-se: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é a prioridade em nossa vida, a vontade de Deus é prioridade em nosso coração. E o benefício é para nós, não é para Deus. Olha o que a Bíblia diz: pois, para que experimenteis qual seja agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer que a gente descubra, experimente a sua vontade. Então quando a gente busca a vontade de Deus em primeiro lugar, Ele vai derramar sobre nós a boa, agradável e perfeita vontade. Então devemos ter como prioridade a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E seremos muito, muito abençoados. É claro que quando oramos nós temos muitas dificuldades, problemas, e a gente quer logo derramar o coração e colocar tudo diante de Deus. Isso não é errado. Não é errado a gente colocar tudo diante de Deus, e é o que a Bíblia nos recomenda. Mas também não é errado a gente buscar primeiramente o reino de Deus, as prioridades dele, a vontade dele, e santificar o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. E experimentar isso vai trazer confiança, vai trazer a paz no nosso coração, trazer certeza na nossa vida. Mas ainda há duas perspectivas que eu quero destacar. A segunda perspectiva a ser observada pelos discípulos da conjugação do Pai Nosso é a perspectiva das necessidades. Agora sim, vem aquilo que nós colocamos às vezes em prioridade, que são as necessidades. E as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus, pois a Bíblia diz: e o meu Deus, segundo as riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então Deus quer suprir, Ele faz isso. O apóstolo Paulo experimentou, escreve isso aos irmãos de Filipos, e também nós, nossos dias, Deus também supre as nossas necessidades. E devemos orar então dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Devemos apresentar diante dele as nossas necessidades. O que Jesus também ensina ainda no capítulo 6, o verso 26 é: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Portanto, não valeis vós muito mais do que elas? Cada um de nós temos uma necessidade diferente. Assim também como os pássaros que Jesus sustenta, cada um tem uma alimentação, cada um tem uma dieta, cada um tem uma proporção, mas Deus é poderoso para suprir toda necessidade. Então, Deus quer conhecer as suas necessidades, pois Ele vai supri-las e Ele vai então responder a você, e você deve colocar diante dele as suas necessidades, buscando a sua presença. Outro ponto importante das necessidades que a gente tem não é só cotidiana desta vida. Outra necessidade que a gente tem nesse tempo, necessidade de perdão. E Jesus também ensina que a gente deve orar: perdoa-nos as nossas dívidas. Devemos sempre colocar diante de Deus as nossas falhas, que vão se tornando diante de Deus como dívidas, as quais a gente não pode pagar. Precisamos então pedir o perdão e a misericórdia dele sobre a nossa vida, nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que você venha sempre desenvolver essa prática no coração, não esperando para o final do dia, esperando para a ocasião oportuna, mas imediatamente fale com Deus, coloque a sua vida diante dele e tenha plena paz através do perdão que o Senhor Jesus oferece. Nesse texto ainda tem algo que a Bíblia registra como necessidade, que não beneficia apenas a nós, mas também ao nosso próximo. Olha o que Jesus ensina no verso 12 ainda: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Precisamos perdoar os nossos devedores, pois Jesus ensinou lá em Mateus 18, 32 e 33 o seguinte:
Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver a dimensão do perdão e compreendê-lo na nossa vida e como ele é extensivo ao nosso próximo. Isso está dentro da conjugação da necessidade. Nós precisamos do perdão de Deus e temos necessidade de perdoar. Sem perdoar, a Bíblia declara que eu não posso receber o perdão, ou também eu posso afirmar que nós não compreendemos o que é o perdão de Deus, o que é a graça de Deus derramada sobre nós, lavando a nossa vida, tirando de nós toda a culpa, todo o medo, toda a dor. Precisamos entender que a necessidade não é só apenas do pão de cada dia, o pão nosso, mas é de pedir perdão e também de liberar perdão para que vidas sejam abençoadas. A terceira perspectiva a ser observada na conjugação do Pai Nosso é a perspectiva das possibilidades. Muitas coisas podem acontecer com nossas vidas, mas não é certo que vai acontecer. Por isso, precisamos colocar diante de Deus a nossa vida e descansar nele, porque diz a palavra de Deus: portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. Precisamos, então, colocar as possibilidades diante de Deus e não pesá-las sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E então precisamos orar dizendo: e não nos deixeis cair em tentação. Pedir que Deus nos guarde das possibilidades, que venhamos dar vazão à nossa carne, que venhamos ser cercados por situações em que a gente não tem estrutura para enfrentar, para superar ou para resistir. Precisamos buscar de Deus a força e a graça, pois Ele tem a capacidade de nos guardar da tentação. Pois essa é a experiência de Paulo, lá em 1 Coríntios 10, o verso 13, que também ele fala aos discípulos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo está falando de possibilidades que viriam sobre os discípulos, mas que também Deus agiria, Deus trabalharia. Assim também como Jesus ensina os discípulos a confiarem em Deus, a colocarem diante dele essas possibilidades, não na certeza de que elas vão acontecer, mas se acontecerem, que Deus mande, Deus providencie o livramento. Outra possibilidade é as ciladas do inimigo. Então Jesus nos ensina na oração a orarmos: mas livra-nos do mal. Pedir que Deus nos guarde de situações que está além da nossa capacidade, em que estejamos vulneráveis aos ataques espirituais, às ciladas do inimigo. Devemos dizer: Senhor, livra-nos do mal. O próprio Jesus também, lá em João 17, na oração sacerdotal, ele ora dizendo para que Deus nos guarde do maligno, né? Não nos tire do mundo, mas que nos guarde do maligno, nos guarde do mal. Então Deus tem um propósito e diante das possibilidades a gente deve orar: Senhor, me guarde dos males que possam vir. Essa é a última parte. As preocupações com o amanhã não devem ser as primeiras, mas devem existir, mas no lugar certo. No momento certo, falarmos com Deus sobre isso, pois Deus é poderoso. E Jesus, no texto em que ele fala que ele é o bom pastor, em João 10, os versos 28 e 29, ele nos dá uma declaração de amor, de cuidado por nós, que é inesquecível, que devemos até decorar. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Deus seja louvado por isso, porque você está guardada nas mãos do Senhor. E as suas necessidades você deve apresentar diante dele, confiando nele e buscando ele. E o texto lá de Mateus 6, o verso 14, conclui dizendo: pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Essas três prioridades aqui também são contempladas. Essas três conjugações, né, são contempladas aqui. Pois teu é o reino. Tudo que é do Senhor deve vir em primeiro lugar. Pois a Bíblia diz lá em Apocalipse
10, o verso 12. Então vi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o reino de Deus está estabelecido, a autoridade é do Cordeiro. Devemos então, quando orarmos, exaltarmos e reconhecermos esse domínio, esse reino de Deus, sabendo que dele é o poder, como nós sabemos, né? E ele pode todas as coisas e ele fará todas as coisas por nós, pois a Bíblia diz lá em Efésios 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então Deus é poderoso para guardar a sua vida. Quando você orar, confie nisto. Deus é poderoso para fazer muito mais. E dele é a glória para sempre. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Efésios 3, 21. Então, quando você for tentado, Deus vai guardar você para que você não peque contra ele, porque a glória é dele. Quando você for atacado pelo mal, Deus não vai permitir que você seja vencido pelo mal, porque a glória é dele. E ele será glorificado na sua vida, no seu coração. E eu quero deixar com as irmãs hoje essa meditação, falando sobre a conjugação do Pai Nosso, pensando nas prioridades, nas necessidades e nas possibilidades. Que você, quando orar ao Senhor, coloque suas necessidades, se apresente diante dele, porque você está preocupado com as possibilidades. Mas antes de tudo, exalte a ele. Lembre que as prioridades da oração do Pai Nosso é santificar o nome do Senhor nos seus lábios, na sua vida, no seu coração. Lembre que a prioridade da oração do Pai Nosso apresentada por Jesus é clamar e dizer que o reino de Deus venha. Dizer como discípulos: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Clame ao Senhor que o reino dele se estabeleça na sua vida e que a vontade dele se cumpra no seu viver, no seu querer, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, que o reino de Deus tenha prioridade e que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, possa ser realizada na sua vida. Deus abençoe você grandemente e até uma próxima oportunidade.